O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então o homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Perdoai os nossos pecados. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. é com o refrão deste salmo que nós queremos iniciar nossa reflexão a respeito da palavra de hoje, porque aquilo que nós precisamos e devemos fazer é bendizer ao Senhor por toda a nossa vida, pelas oportunidades e pelas graças que Ele nos dá. E hoje nós queremos falar de algo importante, uma graça tão grande que Ele quer nos dar, que é a vida em plenitude, a vida em abundância, a vida cheia de sentido. E nós podemos perceber esta realidade já a partir da primeira leitura, a profecia de Isaías. Algumas imagens nos mostram esta realidade que Deus quer realizar principalmente no nosso interior. As imagens que o profeta Isaías traz são o surdo que começa a escutar, o mudo que começa a falar, o coxo que começa a saltar. Imagina a alegria no coração destas pessoas. Esta alegria Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. A vida em plenitude que Deus nos dá, nos faz viver esta alegria, nos faz viver esta paz, esta nova oportunidade de fazer de um jeito diferente. Além disso, também algumas outras imagens da profecia de Isaías, que dizem respeito não às pessoas, mas à questão do lugar, uma questão geográfica, mas que diz respeito ao nosso interior, que fala a respeito do que vamos viver no nosso interior. Ali fala do povo que vai atravessar o deserto, e o deserto, um lugar inóspito, árido, sem vida. Daquele deserto vai brotar torrentes de água, vão surgir rios. Portanto, o deserto que era estéril, sem vida, vai se tornar fecundo, cheio de vida, portanto, cheio de alegria. Mais uma demonstração daquilo que Deus quer realizar no nosso interior, que muitas vezes está árido, que muitas vezes está desértico. Então, esse é o desejo de Deus para nós, para todas as pessoas. Deus, como nós vimos na segunda leitura, não faz acepção de pessoas. Deus quer isso para todos aqueles que Ele ama. Ele ama todos. O grande problema é que nem todos querem, nem todos se abrem, ou talvez nem todos conheçam esta realidade, este desejo de Deus, este projeto de Deus para a vida, para as suas vidas. E como que nós vamos perceber que Deus realiza isto? Principalmente o Evangelho. O Evangelho nos traz esta realidade.
Aqui no Evangelho, o evangelista Marcos, ele narra a cura de um homem surdo, mudo. Não tão mudo assim, porque o Evangelho diz que ele fala algumas pequenas, poucas palavras. Mas no fundo, interessante, o evangelista Marcos é sempre direto no que ele explica, ele é sempre direto. Então, quando acontece uma cura, você vai perceber que ele já fala: Jesus tocou e a pessoa foi curada. Por que então, aqui nesse evangelho especificamente, ele traz um monte de detalhes? Jesus toca com o dedo no ouvido, que toca na sua saliva, que levanta os olhos aos céus, que diz: por que Marcos traz tantos detalhes, essas riquezas de detalhes? Porque ele quer não somente mostrar a realidade de uma cura, de mais uma cura que Jesus realiza. Ele está querendo, na realidade, mostrar o que é que Jesus faz na vida de cada pessoa que se aproxima dele, que se abre, ou que faz experiência de acolher a graça, que a faz se abrir, faz ter uma vida nova. Portanto, entenda aqui que não é uma enfermidade especificamente, ou uma dificuldade específica que o evangelista está querendo trazer. Ele quer falar muito mais de um estado de espírito, de um estado de ânimo, de alguém que muitas vezes se faz surdo e mudo. Então é muito mais um estado de ânimo que pode ser transformado. Vamos entender aqui alguns detalhes para a gente compreender o que o evangelista quer nos ensinar. Em primeiro lugar, ele fala do caminho que Jesus faz. Jesus, ele sai um pouco da terra santa, da Palestina, e ele vai parar lá na Fenícia, um território pagão. Ele passa por duas cidades, ele desce num território que faz parte da Palestina, mas não é um território de cultura judaica. A Decápole, ou seja, 10 cidades que surgiram depois que o Império Romano invadiu a Palestina. Então, depois de 63 a.C., estas cidades, elas não tinham a cultura judaica. Portanto, as pessoas que estavam ali não cultuavam ao Senhor nosso Deus. Tinham uma cultura helenística, uma cultural, a falsos deuses. Então, na cabeça de um judeu, eles olhavam para aquele povo e pensavam assim: estão longe de Deus, estão longe da salvação. Além disso, existia uma mentalidade que não é o correto. Nós não podemos ter essa mentalidade nos dias de hoje, de que muitas enfermidades que as pessoas tinham era fruto de pecado. Nós sabemos que isso não é verdade. Não podemos trazer essa realidade para a nossa vida, né? Então, quando um judeu piedoso olhava para aquele homem surdo, ele pensava: existe duplamente uma distância de Deus, uma realidade de pecado, tanto pela enfermidade, quanto por ser pagão que morava na Decápole. Ou seja, esse daqui dificilmente vai se salvar, esse daqui dificilmente vai receber a graça de Deus. E o que é que Jesus faz? Ele sai do lugar onde está e vai ao encontro daquele homem. Um judeu piedoso talvez nem fosse para aquela região, porque só tem pagãos. Mas Jesus foi lá. Ou seja, Deus vai ao encontro de todos sem exceção, mesmo daqueles que nós pensamos: não, esse não tem chance. Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes nós fazemos, quando nós inclusive dizemos assim: olha, esse aqui não se salva, ou senão a gente diz ainda: esse vai para o inferno direto. Infelizmente nós pensamos assim. Infelizmente, né? Quem sabe do que vai acontecer com esta pessoa e com Deus, da relação entre esta pessoa e Deus? Quem sabe se na última hora Jesus não chegou até ali, foi até talvez aonde nós não quisemos ir? Quem sabe? E continuando, então Jesus se aproxima daquele homem. Volto a dizer,
mais do que pensar na enfermidade, nós vamos pensar no estado de espírito, no estado de ânimo. Surdo, mudo, ou seja, tem dificuldade na comunicação, não consegue dizer de si, trazer para fora aquilo que ele traz em seu coração. Talvez até alguém que tem esse estado de espírito é aquela pessoa que diz assim: eu converso com esse, mas não converso com aquele. Acepção sexual. Eu escolho com quem eu vou falar. Talvez seja aquele mudo espiritualmente, que não tem a intimidade com Deus, que não faz a sua oração, que não conversa com Deus, que não fala com Deus, que não tem vida de oração. Não sei. E a surdez espiritual, a surdez enquanto estado de ânimo, é aquele que talvez não queira escutar a Deus. Nós estamos vivendo o mês da palavra, de conscientização da importância da palavra, mas nós podemos muitas vezes não escutar a palavra, não querer escutar, ou escutar e deixar passar, entra por aqui, sai por ali. Surdez espiritual. Talvez não queremos escutar o nosso próximo. Quer ver algo próprio de uma acepção de pessoas? Bom, esse aqui eu escuto porque eu acho que tem algo para contribuir comigo, mas esses aqui não tem nada para contribuir comigo. Quantas vezes nós pensamos assim? Nós tivemos esse orgulho de achar que um pode contribuir e o outro não. Não tivemos a humildade de escutar, de acolher, de ir ao encontro. Talvez a nossa surdez seja com relação, na realidade, ao escutar o irmão que precisa falar, que precisa contar, que precisa abrir o seu coração. Não, agora não tenho tempo. Eu me faço surdo para ele, me faço surdo para as necessidades do irmão. A mudez talvez ainda seja com relação à proclamação da palavra. Eu não falo da palavra, eu não falo de Cristo. Quem sabe? Então, nós precisamos refletir, porque talvez, irmãos e irmãs, não seja nem as pessoas de fora que estejam vivendo esse estado de ânimo, esse estado de espírito, talvez sejamos nós mesmos. Mas o importante é que o Senhor venha ao nosso encontro, para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Interessante, a palavra diz assim que algumas pessoas apresentam Jesus àquele homem que estava enfermo. E é nessa experiência de apresentar Jesus para este homem que estava enfermo, é que ele faz a experiência de ser tocado por Cristo. Talvez nós também tenhamos perdido a consciência de que nós precisamos apresentar Cristo para as pessoas. Quantos por aí talvez estejam vivendo esse estado de espírito, surdo, mudo espiritualmente, estado de ânimo, e precisam ser apresentados para Cristo? Será que nós temos feito isso? Nós temos tomado essa iniciativa, levado essas pessoas a Cristo? Ou levado Cristo a essas pessoas? É interessante nos perguntarmos também. E então, nós vamos entender os detalhes do processo de cura daquele homem. Em primeiro lugar, Jesus coloca o dedo sobre o seu ouvido. O dedo de Deus. Numa outra passagem do Evangelho, diante dos milagres e prodígios que Jesus realizava, da libertação, das possessões e essa coisa toda, dos exorcismos, as pessoas diziam: o dedo de Deus está entre nós. Significa o quê? O poder de Deus está entre nós. Então, quando Jesus toca com o seu dedo, está dizendo: eu transmito o poder de Deus para você, eu lhe dou a minha graça. E o que essa graça realiza? Veja, a pessoa, Jesus pega na sua saliva para tocar na pessoa. A saliva traz duas realidades interessantes, simbolicamente falando. A primeira, enquanto faz parte do aparelho vocal, e tudo mais, nos recorda de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus faz o homem do barro e sopra sobre ele, o sopro da vida, ou seja, Jesus lhe dá vida nova, uma nova oportunidade. Alguém que não escutava, alguém que não conseguia falar, de repente é curado, é uma nova oportunidade. Quero fazer tudo diferente a partir daqui.
não é? Mas a saliva também diz respeito, né, do falar, proclamar a palavra de Deus. Então, em seguida, Jesus olha para o céu. Interessante, olhar para o céu significa: a minha referência é o Pai. Não faço por mim, não faço do meu jeito, é o projeto do Pai. Ele é a minha referência, é a Ele que eu sigo, é Ele que realiza todas as coisas. Nós também precisamos nos lembrar de olhar para o céu constantemente, ou seja, nos recordar de que a nossa referência da nossa vida, das nossas decisões, de tudo que somos e fazemos, é o Pai. De que nossos projetos precisam estar em referência com o projeto do Pai. Assim como Jesus, olhar para o céu, ou seja, olhar para dentro de si e perceber Deus como uma grande diferença da nossa vida. E por fim, Jesus, ele diz éfata, que significa abre-te. E no mesmo instante, o homem escutou e começou a falar. Ou seja, aquele homem que não se comunicava, talvez alguém que tem um estado de espírito de que não se comunica mais, está fechado. Diante daquelas possibilidades que eu falei, fechado até mesmo no seu egoísmo, fechado nas suas certezas, fechado talvez no seu orgulho. Jesus dá a oportunidade, esse homem volta a se comunicar, volta a ter a possibilidade de falar com Deus, de falar com o irmão, abre não somente os ouvidos e a boca, mas abre principalmente o coração. Esta é a graça da vida nova, a nova oportunidade de fazer diferente. Estava fazendo assim até aqui, mas a partir de hoje eu faço diferente. Jesus me deu a oportunidade de refazer todas as coisas de um jeito diferente, de viver de um jeito diferente a partir daqui. É graça da vida nova, é graça do encontro com Cristo. Então, irmãos e irmãs, quero convidar você nesse instante a fechar um pouco os teus olhos e pensar: o que na sua vida talvez você esteja vivendo a surdez, ou talvez a mudez espiritual, no seu estado de ânimo. O que te faz talvez se fechar para Deus, para o irmão, tanto no escutar, no acolher, quanto no contribuir, no falar, no dizer de si, no ter confiança. O que te faz se fechar, ficar fechado em si? Talvez no orgulho, talvez nas suas certezas, sem acolher a verdade que vem de Deus. Pense em tudo isso. Nós queremos entregar a Deus tudo isso, porque Jesus, mestre da Eucaristia, pela força da sua palavra, pela força do teu corpo, sangue, alma e divindade, vai ao seu encontro, como foi ao encontro daquele homem. Toca em você. Ele dá a oportunidade de abrir o seu coração. Claro, quando o Senhor te diz, abre-te, você pode acolher ou não esta graça que lhe dá. Cabe a cada um dar as suas respostas. Cabe a cada um fazer também o seu esforço de viver esta realidade. E que um dia nós também possamos cantar como refrão do Salmo: bendizer ao Senhor por toda a nossa vida. Permita que o Senhor te cure, te dê esta nova oportunidade, esta nova vida, e que você possa bendizer ao Senhor por toda a sua vida. Cantemos mais uma vez o refrão do Salmo, acolhendo a graça que o Senhor nos concede no dia de hoje. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Sobre tudo isso que você entregou nas mãos do Senhor, um dia você vai dizer: minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Sobre todas as suas dificuldades que serão superadas. Bendize, ó minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.